Mateus 5,48 diz o seguinte: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Mas como eu posso ser perfeito? Será que é possível eu ainda ser perfeito nessa vida? Ou será que a perfeição ou esse mandamento que Cristo está nos dando é algo só para a próxima vida, para o mundo vindouro? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. O discurso de hoje ele tem como título A Colheita Imperfeita, do elder Vin P. Stephen, dos 70. E essa é uma recomendação da minha querida amiga e irmã Isabel Silvana. Irmã, esse discurso que a senhora recomendou é simplesmente fantástico e eu recomendo para que todos possam assistir e ler, estudar esse discurso na íntegra. O que esse canal aqui faz é só um apoio, irmãos. Mas você deve assistir os discursos da conferência na íntegra, para que você possa ter as suas revelações, para que você possa saber realmente, pelas palavras dos profetas, o que foi transmitido da vontade do Senhor. Bom, muitas vezes quando nós vemos ou quando nós lemos essa escritura em Mateus 5,48, nós pensamos, ou muitos de nós imaginamos, como que o Senhor tivesse assim: olha, eu quero que você seja perfeito, então problema é teu, te vira, dá teu jeito, né? E aí muitos entram no desespero, muitos querem alcançar algo, né, que está além de suas forças. E se realmente nós formos analisar as escrituras, nós vamos perceber que a coisa não é bem assim. Tá? Moroni, no capítulo 10, no versículo 32, ele deixou um pouco mais claro como eu posso alcançar a perfeição ainda nesta vida. E diz assim: sim, vinde a Cristo, sedes aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade, sede aperfeiçoados nele. E se vos negardes a toda iniquidade, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeito em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. Então, irmãos, não é que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele chegou, ele citou essa situação de que nós deveríamos ser perfeitos e simplesmente ele disse: ó, te vira. Não. Moroni explica aqui que nós precisamos ser aperfeiçoados em Cristo. E se nós nos aproximarmos de Cristo e deixarmos ser aperfeiçoados nele, nós seremos, a sua graça será suficiente para que nós possamos nos tornar perfeitos. Então, muitas vezes nós somos salvos pela graça e esperamos ou pensamos, isso nós, santos dos últimos dias, que a graça é algo que só vai acontecer lá no último dia. Depois que eu tracei tudo aqui nessa terra, e lá no último dia eu obterei a graça de Cristo para complementar. Mas é a graça que pode ser alcançada a todo e qualquer momento, a cada ação que você faz. A cada ação que você faz, se aproximando de Cristo, buscando fazer seu melhor, se esforçando ao máximo, ele vem e nos aperfeiçoa aquela nossa ação. Ele torna perfeita aquilo
que nós estamos almejando, ou aquilo que nós estamos fazendo, ou nós mesmos. Não, Adriano, eu ainda não entendi. Existe algo, alguma escritura, algum pensamento, alguma coisa que possa fazer com que eu entenda um pouco mais? Sim, existe sim. Então nós vamos ler aqui uma escritura que possa ajudar um pouco mais a entender essa questão de ser perfeito, essa questão de ser aperfeiçoado em Cristo. Fica no livro de João, no capítulo 6, no versículo 5 ao 12. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão, mas para que cada um deles receba um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: fazei assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto queriam. E quando já estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Vamos entender um pouquinho agora essa questão da perfeição, ser perfeito, e de como ser aperfeiçoado em Cristo. Imagine que um jovem estava ali próximo, né, dos discípulos, e ele ouviu quando Cristo disse: nossa, Felipe, onde é que nós vamos comprar pão para alimentar esse povo? Né? E ele viu toda a discussão, né? E talvez ele chegou próximo de André e disse: moço, ou rabi, talvez, não sei. Não sei como eles se dirigiam aos discípulos de Cristo, mas eu sei que ele deve ter falado para André: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Dá para Jesus? Dá para que ele distribua? Só é o que eu tenho. Só é o que eu tenho aqui na minha bolsa. Eu tenho 5 pães e eu tenho 2 peixes. É só o que eu tenho. Mas tudo o que eu tenho, eu dou. Tudo o que eu tenho aqui é para Cristo alimentar esse povo. E André chegou para Cristo: olha, esse rapaz aqui está insistindo com esses 5 pães, esses 2 peixes. Mas Jesus, o que é isso para tanta gente? Só que aquele sacrifício daquele jovem, aqueles 5 pães e 2 peixes, que era a única coisa, talvez o único alimento que ele tinha ali para aquele dia, eu não sei, talvez, não sei como estava a condição daquela família, da família dele, mas era tudo o que ele tinha. Cristo aceitou e tornou aquele sacrifício perfeito. Ele tomou os pães e os peixes, agradeceu, deu aos discípulos para distribuir. E a oferta daquele jovem se tornou perfeita, porque foi aperfeiçoada por Cristo. E aquele jovem deu o melhor dele. E o melhor foi o suficiente para a graça do Senhor agir. A família do Elder Stephen,
eles tinham uma fazenda, né? Eles eram fazendeiros. Stephen, ele cresceu, né? Vendo os pais trabalhando nas plantações, vendo o pai cuidando do maquinário, adequando, ajustando. É, e eu queria que vocês entendessem, que vocês assistissem agora um trecho, né, do discurso do Elder, onde ele explica justamente sobre essa questão de o pai está ajustando uma máquina, né, e ele chegou no limite do ajuste dessa máquina. E o ponto de vista do Elder Stephen, quando ainda jovem, né, em relação ao resultado da colheita, ou o resultado daquele equipamento. Vamos lá, vamos ouvir. Certa vez, depois de meu pai ter ficado satisfeito com os ajustes, ainda assim encontrei alguns grãos em meio à palha no chão e mostrei a ele com um olhar crítico. Não vou me esquecer do que meu pai me disse. Está bom o suficiente e é o melhor que esta máquina pode fazer. Não satisfeito com essa explicação, ponderei sobre as imperfeições daquela colheita. Pouco tempo depois, quando as noites ficaram frias, observei milhares de cisnes, gansos e patos migrarem para os campos a fim de se alimentarem em sua longa jornada rumo ao sul. Eles comeram os grãos que sobraram de nossa colheita imperfeita. Assim, Deus tornou perfeita aquela colheita e nenhum grão foi perdido. Entende, irmãos? A máquina havia feito o melhor que podia. Assim como nós. O que eu preciso fazer, irmão Adriano, para ser perfeito? Fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor. Tá? E acreditar que a graça vai ser o complemento para que aquela sua oferta, para que você possa ser perfeito. Entendeu? Um grande problema da sociedade, um grande problema do mundo é confundir perfeccionismo com ser aperfeiçoado em Cristo. Ser aperfeiçoado em Cristo é uma coisa. Ser perfeccionista é outra. O perfeccionismo você está sozinho. Você cria uma régua e aí nessa régua que você criou, né, esse parâmetro que você estabeleceu, ou você está acima e se acha superior a todo mundo, se acha melhor a todo mundo e isso é errado, ou você acha que está abaixo. Então você fica deprimido, você fica muito triste, você acha que não serve para nada, você acha que não é bom o suficiente. Então, o perfeccionismo não é bom. E isso é o que a maioria de nós temos. Porque nós pegamos a Escritura e nós achamos que Cristo estava dizendo, seja perfeito e te vira. E na verdade Jesus Cristo não falou isso. Ele disse para nós sermos perfeitos, mas tendo ele como mestre, nos aperfeiçoando nele, fazendo o nosso melhor. E quando nós fazemos o nosso melhor, a graça nos é suficiente. Quando nós fazemos o nosso melhor. Muitas vezes nós buscamos perfeição em Pedro. Quando Pedro foi caminhar sobre as águas, quando Cristo estava caminhando sobre as águas, Cristo disse que era ele, porque os discípulos pensavam que era um fantasma. E aí Cristo disse, sou eu, não tem mais, sou eu. E Pedro disse, se és tu, Senhor, que eu possa ir a ti sobre as águas. E Cristo disse, vem. E Pedro começou a dar os primeiros passos ali. E quando Pedro teve medo por causa do vento e começou a afundar, que pediu para que o Senhor salvasse, estendeu a mão e Cristo salvou ele, homem de pouca fé. Nós julgamos Pedro dizendo, nossa, Pedro, tu não foi perfeito. Mas o Elder Stephen, ele deixou um outro ponto de vista, um outro comentário, uma outra observação em relação a esse caminhar de Pedro.
Vamos ouvir. Acredito que quando Pedro e o Salvador voltaram para o barco, de braços dados, com Pedro encharcado e talvez se sentindo meio tolo, o Salvador pode ter dito algo assim: Ah, Pedro, não temas, não se preocupe. Se você pudesse ver a si mesmo como eu o vejo, sua dúvida desapareceria e sua fé aumentaria. Eu amo você, querido Pedro. Você conseguiu sair do barco. Sua oferta é aceitável, e mesmo que você tenha vacilado, sempre estarei a seu lado para levantá-lo das profundezas, e sua oferta se tornará perfeita. Acredite, irmão. Acredite, irmã. Sua fé, sua oferta foi aceitável ao Senhor. Se você deu o seu melhor, se foi de todo o coração, mente e força, se você focou em Cristo, se você quis se aproximar dele e fez o seu melhor, mesmo imperfeita, a sua oferta se tornou perfeita, graças aos méritos de Cristo. Por fim, eu gostaria de enfatizar que quando estamos com Jesus Cristo, não existe colheita imperfeita. Assim como sobrou algumas espigas lá, alguns grãos, ou lá no campo, e os pássaros vieram e se alimentaram, e aquela colheita da família Stephen se tornou perfeita. Assim somos nós, a cada dia, quando nos ofertamos ao Senhor. A nossa oferta se torna perfeita. Eu procuro dar o meu melhor para preparar esses vídeos com todo o amor, com todo o carinho que eu tenho a vocês e ao meu Salvador. E por mais imperfeito que seja esse vídeo, eu acredito, eu tenho certeza que Deus e Cristo o tornam perfeito quando há uma mudança na sua vida, quando torna o seu dia melhor, quando lhe dá um entendimento melhor sobre a Escritura, quando lhe ajuda na ministração, quando ajuda a sua família, quando ajuda os seus amigos. Porque essa oferta imperfeita, mas dada com todo amor, carinho, com toda a minha mente e força para o meu Senhor e para você, é alcançada pela graça e torna-se perfeita. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilhe. E se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Um forte abraço, pessoal.